Olá, seja bem-vinda de volta ao canal. Vamos continuar, né, nosso papo sobre coincidências, sincronicidades. Por que que eu contei, né, a minha história toda, esse primeiro ciclo de vida? Foi para mostrar, né, por que que eu confio tanto e qual foi o meu mecanismo de vida a partir do momento que eu entendi que era assim que as coisas funcionavam. Né? A partir do momento que eu comecei a ver que tinha tantas coincidências lá no meu nascimento, que tinha tantas sincronicidades, né, no acontecer das coisas da minha vida, eu olhei para aquilo e falei assim, gente, então se as coisas não são aleatórias, é melhor que eu aprenda a enxergar. É melhor que eu aprenda a ler o que a vida está querendo falar comigo, né? Porque vai fazer muito mais sentido e eu vou ter um nível de explicação muito mais profundo e com muito mais informações se eu souber ler essas sincronicidades, não só por as coisas se ligam, mas também o que que cada uma dessas coisas me mostram, o que que cada um desses sinais quer me ensinar, né? E aí eu comecei uma busca intensa, né, por todas as fontes de conhecimento que foram aparecendo na minha frente, que eu achei que poderia ter a ver, né, com o meu processo, que poderia me explicar as coisas. E também outras que eu achava que fazia sentido, apesar de eu não entender, eu só sabia que aquilo ali fazia sentido e eu falava, cara, então eu preciso saber mais sobre isso. E aí eu comecei a procurar, né? Eu entendi também que só o que me limitaria a ter informações nesse planeta seria o que eu fosse escolher acreditar. Então, assim, se existe tudo que existe tem um sentido de existir, né? Eu posso escolher o que que eu me identifico, o que que eu gosto mais, mas assim, se eu não me identifico ou se eu não gosto muito, mas existe e faz sentido para alguém, aquilo ali tem algum motivo de existir e tem algum tipo de explicação ali, né? Eu posso não querer ir lá, mas eu posso querer também. Então, a partir do momento que eu me desprendesse dos preconceitos, né, que eu me desprendesse das crenças em que ou da crença, né, a crença, aquela crença que eu acredito que tipo assim, ah, não, só me serve isso aqui porque foi isso aqui que foi passado pela minha família. Ah, não, só isso aqui que tá certo. Não a crença religiosa, mas uma crença do que eu acredito, né? Então, se eu não ficasse agarrada a só as crenças que eu tinha, se eu olhasse para o todo e falasse assim, não, eu nunca vi sobre isso aqui, mas pode ser que faça sentido, então eu vou lá ver. Ah, isso aqui eu também nunca olhei e eu não vou ficar presa no preconceito ou em me agarrar só no que eu acho que é verdade absoluta, porque o que eu acho que é verdade absoluta está preso justamente onde eu vim, de onde eu vim, né? Não é que é a verdade absoluta, é que eu acho isso. Então, eu posso estar toda errada. E se eu tiver toda errada e o outro, né, tiver tudo certo, ou então não ter certo e errado, mas ter acréscimo de informação, né, ou informações ditas de formas diferentes, mas que em algum momento elas se mostram serem compatíveis, né, falando de formas diferentes, tudo vai me servir. E aí eu saí nesse caminho, né? Então eu sou de uma família católica e desde criança eu já questionava muita coisa. E assim, né, com o caminho eu fui entendendo que eu questionava muito mais a forma que o ser humano interpreta aquilo, e não a forma que aquilo é dito de fato, né? Mas antes de eu voltar, né, para Cristo, vamos dizer assim, eu tive que fazer um caminho de questionamentos e de um caminho muito humano, né? Por muito tempo, humano no sentido de questionar pelas limitações humanas mesmo, né? Entender aqui na Terra, nas limitações humanas, o que que era cada coisa, para depois eu realmente voltar a esse extraordinário, que é o período que eu falo que foi o período do meu deserto, que foram os 10 anos, né, que eu passei, né, desde do que eu passei no concurso até hoje, mais ou menos, que foi uma fase, assim, de muita solidão, né, que acabou virando solitude, mas, assim, de um isolamento em que me fez de fato, né, que até foi uma conversa com Deus que eu perguntei, né, por que tanto isolamento, né, por que que eu ficava tão sozinha, e ele falou, eu te coloquei sozinha para você perceber que você não estava sozinha. Então, no fim das contas, o que ele queria era me aproximar cada vez mais dele, porque como eu estava sozinha, eu não tinha a quem recorrer, né? Eu não tinha quem recorrer para nada, né? Para nada, definitivamente para nada. Era eu e ele no processo. Então, tudo que eu precisasse, né? E tanto em aspectos materiais, emocionais, né? Mentais, era tudo ele. E claro, as pessoas que eu fui encontrando no caminho.
para me ajudar da forma que elas podiam, mas era algo muito mais profundo do que só essas pessoas eram capazes de me ajudar, né? Então foi o que me aproximou muito dele. Então, do catolicismo, eu já comecei a encontrar uma certa limitação, porque eu comecei a ver conexões que eu tinha que iam muito além de algo que começou aqui, porque não tinha sentido uma pessoa que eu conheci em um dia parecer que eu já conhecia ela, tipo assim, sei lá de onde, entendeu? Então, assim, se não foi daquele dia que eu conheci ela, que foi o dia que eu conheci ela aqui no planeta Terra, eu precisava de uma explicação maior. E aí eu fui para o Espiritismo, né? E aprendi muito. Aí fiz, né, estudo da mediunidade, da reforma íntima, fiz estudos no centro. E ao mesmo tempo também fiz curso de astrologia, né? Porque eu vi a astrologia também como uma forma muito rica de explicar sobre a essência, assim, né? E aí, no fim das contas, eu via, né, certos preconceitos com a astrologia. Ah, porque nada define, né? Ah, porque eu sou desse signo e todo mundo é igual. Não é isso. Eu entendi, né, que a astrologia, na verdade, ela é um mapa das energias que estavam vibrando ali, um mapa natal, né, por exemplo. É a energia que estava vibrando ali naquele momento em que você nasceu. Então, assim, você de alguma forma tem uma compatibilidade com aquela combinação energética que estava acontecendo naquele momento em que o Sol estava naquela constelação, a Lua em outra, né? Os planetas próximos àquelas constelações que estão no seu mapa natal, né? E aí eu vi que fazia muito sentido, porque assim, o pouco que eu sabia de astrologia isolado, para mim já fazia sentido, né? Do que eu sou em essência, do que a minha lua dizia sobre mim, o que minha Vênus dizia, o que meu ascendente. Então, assim, se tudo já fazia um pouco de sentido isolado, imagina se eu entendesse melhor aquilo, imagina se eu me aprofundasse, se eu entendesse, né, a combinação entre eles. E aí eu fiz, né, um curso com a Isabela Mesadri, um curso online. Só que assim, de tudo que eu vi, sempre foi, eu vi um pouco a mais, mas assim, né, nunca profundo a ponto de eu, tipo, ensinar astrologia. Eu não senti em momento nenhum, eu fui para muitas linhas de conhecimento e eu não sentia que eu tinha que parar ali. Ah, não, é isso aqui que eu quero aprender profundo, é isso aqui que eu quero falar sobre isso, estudar isso, só isso e guiar as pessoas nessa linha de conhecimento. Em nenhuma delas eu senti isso. Só que eu senti que o pouco que eu sabia, né, um pouquinho a mais do que o pouco basal, né, eu iria juntar isso tudo e de alguma forma eu poderia falar com pessoas que também não estão, né, querendo mergulhar a fundo em nenhuma linha de conhecimento, mas que iriam receber essa informação de forma mais integrada, né, que foi o que eu fiz para mim e é a forma que eu colocaria essa informação no mundo. Então foi isso. Fiz um outro curso que chama Avatar. Esse curso é um curso de um americano. Então eu fiz 9 dias da imersão aqui no Brasil, depois eu fiz os 9 dias do Master Avatar, que eu fiz lá nos Estados Unidos. E é um curso que fala sobre crenças, sobre criação de realidade, né? Para você acessar as crenças que tem dentro de você. Porque a gente tem muita crença inconsciente, né? Muita, muita. E assim, na verdade, elas acabam regendo a nossa vida, né? Acabam fazendo a gente criar a realidade que a gente precisa experienciar. E, e aí eu entendi, né, que se eu buscasse saber mais sobre elas, né, encontrar aquelas crenças que estavam muito escondidas, que estavam muito profundas, eu conseguiria não só ressignificar elas, né, como também mudar a minha realidade, porque se a minha realidade é moldada pelas crenças que tem dentro de mim, se eu acesso essas crenças, se eu ressignifico elas, eu mudo tudo que está acontecendo na minha realidade, né? E aí, isso também foi um curso, assim, muito potente para integrar, né, toda essa informação. Uma outra linha também que eu fui, um retiro de Theta Healing que eu participei, né? E assim, eu achei o Theta Healing, assim, muito poderoso, né? Então foi um retiro de 4 dias, teve um dia que foi 24 horas de jejum e silêncio, teve... Todo dia tinha práticas, né, de meditação, de conversas, de muitas coisas para fazer também a gente acessar tudo que tem internamente, né, para ressignificar, para curar energeticamente. E o Teta Healing, né, ele fala muito sobre as crenças que já estão densificadas a ponto de
já terem se materializado no seu DNA, né? E acabam passando para a gente de forma genética, que tudo bem, é genética, mas é uma crença que vem da sua ancestralidade que acaba vindo para você, né, de forma já somatizada, vamos dizer assim, mas que é possível ser ressignificada e não passar de você. Né? Então, até na época eu estava com uma questão muito forte com uma tireoidite Hashimoto que eu tinha, que teoricamente, né, para medicina não tinha, não tem cura, não sei como anda hoje, mas na época não tinha. E aí eu já tinha tomado remédio por 10 anos, e assim, eu sou veterinária, então querendo ou não, eu também entendia o mecanismo do remédio, né? Que por eu tomar um remédio que estaria me cedendo, né? Me fornecendo aquele hormônio, é óbvio que eu faria um feedback negativo e eu jamais conseguiria voltar a produzir aquela taxa de hormônio de forma natural se eu continuasse tomando aquele remédio. E aí eu entendendo isso, eu falei, não, eu não vou tomar remédio para o resto da minha vida. Eu preciso me curar, porque assim, depois de tudo que eu tô vendo, pode não ter cura pela medicina, mas pode ter cura de outra forma. E aí eu fui entender, eu fui num congresso uma vez, chama Luminário, um congresso que eu fui lá no Rio. Inclusive foi até engraçado, porque o público era basicamente psicólogos, médicos, né, tudo relacionado à saúde. E aí eu conheci uma moça e a gente conversando, aí ela perguntou o que que eu era, eu falei que eu era veterinária. Ela, mas você tá aprendendo isso tudo para você aplicar nos animais? Eu falei, não, é para mim mesmo. Então, assim, o meu intuito ali não era aprender nada, até então eu não sabia, né, o que que eu ia fazer na minha vida. Eu simplesmente estava lá porque eu era curiosa e eu queria saber o que estava acontecendo comigo. Então, eu fui nesse congresso para aprender aquilo tudo ali para conseguir aplicar em mim. Mas aí acabou que eu ouvi lá, né, eles explicando, né, falando em relação à tireoide, porque cada parte do corpo simboliza alguma coisa. Então, a tireoide, né, segundo o que eles falaram, era muito em relação ao progresso, à mudança. Então, qualquer coisa que. Ah, primeiro eles explicaram em relação à alergia e doença autoimune, né? Então, a alergia é o seu corpo reagindo a qualquer coisa externa que se conecta a algo que ele reage, tá? Eu tenho alergia à proteína do leite, por exemplo. Na verdade, não é bem a proteína do leite, é porque a proteína do leite simboliza algo que algo dentro de você reage àquilo. Então, você tem alergia àquela proteína. Então, a alergia é basicamente isso, e a doença autoimune é quando você reage, né? Quando você agride algo em você, porque simboliza algo que a sua linhagem também não aceita bem por algum motivo. E aí ele falou da tireoide, né? Que tem essa coisa do ir, da mudança, do progresso. E aí você ter uma doença autoimune na tireoide tem a ver, né, com alguma coisa em você que não aceita bem isso, né? Você, né, ou gerar mudanças, ou você ir deixar os que vão ficar, enfim. Eu entendi que o meu era mais ou menos isso. E aí juntou essa informação, né, com a questão também de aprender na constelação familiar, né, em relação a pertencimento. Então, como a gente repete até as doenças para a gente se sentir pertencente a um grupo. Então, se minha mãe tem tireoidite Hashimoto, é interessante que eu também tenha, porque aí eu me sinto pertencente àquele grupo. Então, assim, eu entendi que eu não precisava pertencer ao grupo dessa forma para me sentir amada. Então, daí você já ressignifica, tipo, não, eu vou ser amada pela minha mãe, mesmo que eu não tenha a doença que ela tenha. E aí, né, juntou isso tudo ao retiro de Theta Healing. A gente fez uma prática muito poderosa lá, que, né, de hiperventilação, e aí você vai respirando lá com o pessoal guiando. E isso gera, né, movimentos, né, até físicos mesmo, né, reações físicas. E aí você acessa coisas que assim, eu não, nem consigo lembrar tudo, mas eu só sei que juntando isso tudo, todas as informações que eu tive, mais as práticas que eu fiz, eu me curei e eu parei de tomar remédio e hoje eu realmente faço exames e o meu TSH e o meu T3, T4 estão equilibrados. O meu anti-TPO, que ele é um pouquinho alto ainda, né? Porque eu ainda tô meio reativa, mas eu tô melhorando e eu sei que eu vou continuar fazendo até que eu cure isso também. Mas fora isso, tá tudo certo, nunca mais tomei remédio e tudo voltou ao normal, né? Então, isso são só algumas das questões que aconteceram comigo que deixa claro como que vale a pena mergulhar nesse processo. Porque assim, dá o trabalho, nossa, gasta muito, nossa, tem que estudar muito. Mas assim.
sabe? O que que você vai fazer nesse planeta? Eu vejo esse planeta, na verdade, como um planeta de experienciação da nossa alma, né? Foi uma alma que veio pra cá pra vestir esse avatar aqui e evoluir. Então, assim, por que que eu não vou tratar como prioridade eu desenvolver a minha alma e vou ficar tratando como prioridade gastar minha energia, meu dinheiro ou qualquer outra coisa com coisas aqui desse mundo, que vão ficar aqui nesse mundo definitivamente, né? Tipo, vou conquistar e aqui mesmo vai ficar. Então, assim, não tô sendo hipócrita no sentido de não importam as coisas materiais. Claro que importam, porque a gente precisa viver. A gente também quer ser feliz, né? Com as coisas que esse mundo pode nos proporcionar. Mas se a partir do momento que eu já tenho uma estabilidade em que eu já possa viver a minha vida bem vivida e conseguir priorizar o desenvolvimento da minha alma, né, aqui do meu espírito, por que que eu não vou priorizar isso? Sabe? Se é essa de fato a minha função aqui, né? Então, se é essa de fato a minha função aqui, se foi isso que eu vim fazer, eu quero fazer isso muito bem feito. Então, por isso que eu invisto mesmo. E assim, não só invisto porque eu sei que é o que eu vim fazer, eu não vim passear, eu vim fazer isso. Então, se eu vim fazer isso, é isso que eu vou fazer. E também porque os resultados, eles são extraordinários, né? Não é um resultado assim, comprei um negocinho, senti aquela emoçãozinha na hora, que legal, fiquei bonitinha na hora de sair e tal. Não, é coisa de você curar uma doença genética, entendeu? É coisa de você ter um sentimento dentro de você que se arrastou por anos e você conseguir entender de onde aquilo veio e você simplesmente ressignificar e aquilo nunca mais está dentro de você. E você se libertar de algo que pesava seu coração, sabe? Então, assim, não é um sentimentozinho bobo de qualquer coisa que essa matéria pode proporcionar. É uma coisa muito além, né? Então, por isso que eu fico insistindo tanto para as pessoas quererem, porque é muito maravilhoso, entendeu? Então, é isso, né? Então, vou finalizar esse vídeo e voltamos para mais nos próximos, né? Então, até o próximo vídeo.